Teremos agora a leitura com o nosso irmão Bruno, logo após a mensagem com o nosso irmão Jaime. Bom dia, igreja. A leitura se encontra no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículos 15. Assim diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, digo que, quando eras mais moço, tu arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhes: Segue-me. Bom dia para todos. Obrigado, Vitor. Sejam todos bem-vindos, mais do que nunca, porque, afinal de contas, a sua presença aqui demonstra que você se importa com Deus, assim como Deus se importa com você. E nós vamos compartilhar essa ideia do ser emocional, que está aí na sua tela. E eu queria que, para tanto falar desse assunto, que nós acompanhássemos essa leitura das Sagradas Escrituras. Isaías, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Minha vontade era ler todo o capítulo 1, mas, infelizmente, você precisa almoçar, né? Então, vamos pegar só do versículo 1 ao 3, já nos ajuda bastante, e eu falo um pouco do capítulo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá.
ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem está falando. E o que Deus disse? Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, o meu povo, não tem conhecimento de mim. O meu povo não entende. O meu povo não me entende. Não sei se você está percebendo, mas a verdade é que o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele está triste, chateado com o seu próprio povo no Velho Testamento. E hoje você sabe que a igreja hoje é o povo de Deus em toda a terra. E imagina Deus chateado conosco, Deus triste conosco, porque muito contrário do que muitos pensam, Deus sente, Deus se importa, e as nossas atitudes e ações atingem Deus. Aliás, quando nós pecamos, antes de ofender o nosso próximo, na verdade, nós ofendemos a Deus. Foi isso que José disse. José do Egito disse: como eu pecaria contra Deus? Embora era a esposa de Potifar que estivesse o instigando. Então Deus, Ele sente, Ele se importa, Ele é um ser emocional também. É de conhecimento de todo o planeta Terra que as Escrituras Sagradas ensinam que Deus criou o homem. É ou não é? Falar isso com a igreja é chover no molhado. Ô Jaime, você não tem algo mais profundo, mais interessante para dizer? Porque isso nós já sabemos. Mas às vezes escapam algumas coisas. E vamos tomar cuidado para não escapar nada hoje. Então, Gênesis 1:26 está escrito por Moisés. E disse Deus: façamos o homem do sentido genérico, incluindo mulher e homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E muito se discute a respeito disso. O que significa o homem ter sido criado à imagem e à semelhança do próprio Deus? O que isso significa? Entre muitas coisas, significa que você é um ser também emocional. Que você também sente. Que você também fica triste e chateado. Quando eu manifestei meu desejo de conhecer as Escrituras Sagradas de uma maneira mais profunda, e naquela época que eu tinha meus 20 e poucos anos, a maneira que a gente aprofundava nas Escrituras era ir aos pés dos homens mais experientes da igreja, tipo Andrade, tipo Benedito, tipo Glover Shipp.
E a gente então, menino de tudo, né, jovenzinho, a gente ia lá para aprender desses dinossauros, o que a Bíblia estava ensinando. E põe dinossauro nisso, né? Então lá eu me encontrei. E fiquei 4 anos aos pés do Gamaliel, ou dos Gamaliéis. E foi muito bom, porque meu objetivo foi atingido, que era tão somente conhecer as Escrituras Sagradas. Não digo que eu a conheço por completo, seria um orgulho, até uma loucura, porque não é possível que ninguém nessa terra conheça a profundidade de toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu estou satisfeito com o que alcancei com aqueles homens, mas eu estou seguindo adiante. Uma das coisas que aqueles homens me falaram, que foram os meus mentores na minha juventude, foi, terminando o curso por 4 anos, eles disseram, olha, vocês, os alunos, nós os alunos, vocês precisam conhecer a natureza humana. Porque vocês vão lidar com gente. Então, investe tempo em conhecer pessoas. Pessoas de todo jeito. Crianças, idosos, jovens. Interagem com todos. Seria bom você ter um conhecimento de psicologia. Não necessariamente fazer um curso de psicologia, mas estudar, conhecer essa ciência. Embora é uma ciência relativamente moderna, mas ela se propôs a investigar a alma do homem, a investigar o comportamento humano. E aqueles que estudam essa cadeira mais profundamente, eles conseguem ter uma visão mais de perto dos seres humanos. Mas você pode ser um autodidata. Aliás, uma das maneiras que você tem autoridade para falar é quando você estuda um assunto, é ou não? Sim ou não? Ué. Você estudou, você pesquisou, e você então tem autoridade para falar, porque fez isso. Eu então me empenhei de lá para cá a conhecer a natureza humana e continuo nessa lida, porque o ser humano, ele é muito complexo. Sim ou não? Diz que a mulher é um pouco mais do que o homem, mas não vou entrar nessa questão agora. Disseram-me que na questão do casamento, você não precisa conhecer a mulher, basta amá-la. Aí está tudo resolvido. Bom, Jesus conhecia a natureza humana. E você vai dizer, mas é claro, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. É óbvio que ele conhecia a natureza humana. Sim, claro, né? Sabemos que Jesus tinha 2 naturezas, uma terrena e a outra humana, né? E os teólogos brigam sobre essas 2 naturezas até o dia de hoje, mas não vem ao caso. Jesus é 100% humano e ele é 100% divino. Aí o resto é com você. Continue estudando, pesquisando, né? Então, Jesus, ele esteve lá em Jerusalém na ocasião da Páscoa, porque ele, como judeu, ele tomava a Páscoa com fidelidade, né? Ele frequentava as sinagogas, e Jesus também era alguém observador. Você percebe nas suas falas, nos seus sermões, que ele falava muito dos lírios do campo. Ele fala, olhai os lírios do campo. Ele era observador. E ele, como ser humano também, ele percebia a natureza humana. E lá na Páscoa ele chegou em Jerusalém e encontrou uma bagunça lá no templo. Naquela época que o templo era de fato sagrado, porque Deus habitava no templo. E a igreja já sabe que hoje esse prédio não é sagrado, né? Deus habita nele. Sagrado é a igreja, é você, meu irmão, porque ele habita em você, amém? Já sabemos disso, mas é nunca demais lembrar essa situação. Jesus, então, fez uma arruaça lá naquele tempo por causa do zelo de Deus que ele tinha, né? E ele, então, fez aquilo. E os doutores da lei ficaram bravos com Jesus,
que ele chegou lá, ele expulsou aqueles cambistas que estavam faturando em cima da Páscoa, vendendo bois, vendendo pombos, e aí mudaram o propósito. Ao invés de buscar a Deus naquele recinto, eles estavam fazendo comércio e eles estavam pensando só no dinheiro. Neste contexto, lá de João capítulo 2, diz lá que muitas pessoas acreditaram em Jesus por causa da sua coragem, por causa da sua radicalidade, por causa do seu zelo, por causa do seu amor pelo seu Pai. Ele agia com coragem, com poder. E foi nesse contexto que João registrou essas palavras que você vai ouvir agora, que veio do próprio Jesus. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia muito bem a natureza humana. Eu fui aconselhado a conhecer a natureza humana. E eu te desafio a investir tempo em conhecer a natureza humana. E você vai ser poupado de muitos sofrimentos quando você conhecer a natureza humana. Jesus, ele lidou com o emocional dos seus discípulos. Porque eles eram homens temperamentais. Eles eram homens rudes, imaturos, né? Incultos. E com a emoção na flor da pele. Estupim muito curto. E Jesus teve que lidar com a emoção dos seus discípulos. Em João, capítulo 20, e verso 19, está registrado. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. O João frisou que esse incidente foi exatamente num domingo, em que Jesus ressuscitou. Estamos aqui reunidos em um domingo, não é por acaso. Então, seus discípulos estavam lá, fragilizados emocionalmente, porque se mataram o seu mestre, o seu Senhor, a próxima vítima seriam eles. É ou não é? E eles, humanamente falando, deixem-me proteger minha vida. E eles, então, trancafiaram num quarto, na sala, que nós estamos protegidos. E é uma inocência, porque ele não está protegido, porque os romanos chegavam lá e arrombavam aquela porta, né? Mas quando está em aflição, qualquer raminho parece uma corda que me ajuda a ficar seguro, né? Mas é assim mesmo. Mas o ponto é que portas trancadas, Jesus, no novo corpo poderoso, divino, ele transpõe aquelas paredes e se apresenta vivo, de carne e osso, diante dos olhos dele. Já estavam com medo. Imagina essa cena. Um dos evangelistas fala que eles achavam que estava vendo um fantasma. Se já estavam com medo, fragilidade, imagina agora. E precisou que Jesus confortasse eles. A paz esteja convosco. Não é comum fantasma falar assim com as pessoas, né? Nessa manhã, na sua vida, como você está, Jesus quer dizer para você, não importa o que está passando,
A paz esteja com você. João 20, 26, interessante esse texto. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: a paz esteja convosco. Interessante que, passado 8 dias, quando Jesus se encontrou com eles lá atrás, no primeiro dia da semana, passado 8 dias, domingo de novo Jesus encontrou com eles. É uma das bases porque nós reunimos domingo e não sábado. Porque Jesus se reunia com seus discípulos aos domingos. E de novo trancado. É a segunda vez que Jesus aparece aos seus discípulos. Porque eles estavam emocionalmente falando destruídos. Sem perspectiva, sem esperança. Porque o seu Senhor, o seu Mestre, havia morrido. João 21, versículo 14, João registra para nós. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Foi neste contexto que Jesus lidou especificamente com as emoções de um de seus discípulos chave, que era o Pedro. Você sabe que Jesus tinha 3 discípulos chaves, né? Pedro era um desses discípulos. E Jesus foi lidar com a emoção dele. Jesus está ressuscitado. E eles estão entregues. E o Pedro, então, como líder que era desse grupo, ele disse para a turma: eu vou pescar. E os outros discípulos, vamos seguir o líder. Vamos pescar também. Quando eles deveriam estar cuidando das coisas do Senhor. E o Pedro, então, foi pescar. E o contexto dessa situação aí, que você acabou de ouvir a leitura feita pública, aonde Jesus chega para o Pedro, no meio daquele grupo, eles estavam pescando, estavam longe da praia. Jesus vai ao encontro deles, ressuscitado pela terceira vez, de João, e Jesus está olhando e vendo, e pela segunda vez, um incidente muito similar. Eles pescaram a noite toda e não encontraram nada, não pegaram nada. Jesus, que não é pescador, mas ele é o criador dos peixes, ele falou com eles: joga a rede um pouco mais para lá. Imagina Jesus lá falando com a turma: vocês não sabem pescar, já pescou a noite inteira, não deu nada, mas vai um pouco mais para lá. E não é que eles vão? E não é que eles pegam peixe pra caramba, se não me engano, 153 peixes grandes, quase que a rede rompia. E sabe quem que percebeu que aquele lá não era mais um pescador na beira da praia, mas era o próprio criador dos peixes? Foi João. O discípulo mais íntimo de Jesus, o discípulo mais chegado de Jesus, o discípulo sensivelmente percebia Jesus. Reclinava o seu peito na hora da ceia. Ele disse: Pedro, é o Senhor. O Pedro, não. Ele de novo. E aí eles nadam para a praia, o peixe já está assado, e Jesus fala com eles, o verdadeiro líder deles: vinde comer. Ele já tinha posto a mesa, estava tudo tranquilo. A paz esteja convosco, eu estou no controle.
Está tudo tranquilo. Então, é neste contexto que Jesus trata o emocional do Pedro. E ele diz para ele, na verdade faz uma pergunta: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E o Pedro responde: eu gosto do Senhor. Não foi exatamente o que o Senhor perguntou para um dos seus discípulos-chave? E ele perguntou pela segunda vez, tratando de um assunto muito sensível, falando de amor. É coisa que você às vezes não sente bem de falar, né? Do seu amor. Mas Jesus não tinha problema com isso. Ele era emocionalmente resolvido. E ele chegou para o Pedro e ele disse, pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Segunda vez, o Pedro respondeu: eu gosto muito do Senhor. O texto em português, isso não fica claro, mas quando você consulta o texto original, são duas palavras diferentes. Jesus pergunta para o Pedro: Pedro, tu me ágape? Que é o amor profundo, incondicional, é o amor de Deus pela humanidade. E sabe o que o Pedro responde para ele? O Pedro responde: Senhor, eu, filéu, eu gosto de você. O texto original é mais claro. Mas o problema acontece quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Não estou perguntando se você gosta de mim, estou perguntando se você me ama. E o Pedro fala: Senhor, tu conhece todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala com ele: então, apacentas as minhas ovelhas, cuida deles para mim. Essa natureza humana é difícil mesmo, mas cuide deles para mim, ame-os por mim. O problema do Pedro residia no fato que, assim como Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, o Pedro havia negado Jesus também 3 vezes. E o Pedro transportava na sua vida um sentimento de culpa que não cabia dentro dele. E ele é muito parecido com você e comigo. Nessa manhã, você carrega alguma culpa dentro do seu coração? E você ainda não resolveu essa questão? E você precisa se livrar disso? E Jesus sabia que o Pedro carregava isso, que o Pedro estava virando as costas para o Senhor, e ele voltou à sua atividade antiga, que era pescar peixe, sobrevivência, ganhar dinheiro, cuidar da família, ganhar o pão de cada dia. Mas Jesus tinha outra agenda para ele, muito mais profunda do que apenas pescar peixe. Porque Jesus já havia dito: vinde após mim e eu farei de vocês. Exatamente. E para pescar homens, você precisa entender da natureza humana. E parte dessa natureza envolve o seu ser emocional. Então, Jesus estava lá para assegurar o Pedro que ele tinha perdão para dar para o Pedro. Fica tranquilo, Pedro. E Jesus estava estendendo a mão amiga, Jesus estava curando o coração do Pedro, para que ele fosse uma ferramenta útil no seu reino. E de fato Pedro foi uma grande ferramenta do reino de Deus. Foi um grande presbítero da igreja primitiva. Pedro foi uma bênção que impactou todo mundo e nos impacta até hoje, sim ou não? Muito. Que coração este homem tinha, e Jesus sabia disso.
Jesus lidou com o emocional. Finalmente, nosso tempo está terminando, mas só te dizer mais umas palavras nessa direção. Por que você age como age? Às vezes sua esposa não sabe por que você age desse jeito. Às vezes o seu marido não sabe por que você age desse jeito. Seu filho não sabe por que você age assim. E às vezes, até mesmo nós irmãos da família de Deus na igreja, nós não entendemos por que uns aos outros agem como agem. E às vezes nós ficamos assustados com a natureza humana. Não, mas essa irmã foi capaz disso. Ah, esse irmão foi capaz disso. Não surpreenda. O ser humano é capaz de coisas que eu vou dizer para você. No meu orgulho, eu acho que eu já entendo a natureza humana, eu acho que ninguém precisa me falar nada. Mas tem uma semana, essa semana, que eu fui surpreendido por uma situação de uma pessoa, de uma irmã, vai. E eu fiquei, precisei levantar meu queixo. E estava duro, hein? Um susto é natureza humana. Por que você age como age? Uma das respostas, com certeza, tem a ver com os seus temperamentos. Nós agimos como agimos por causa dos nossos temperamentos. E nós não temos só um temperamento. Na verdade, os pesquisadores desse setor, dessa área, acham que temos 2. E alguns acham até 3 e até 4. E os temperamentos, essa igreja aqui, sabe. Eu não estou falando novidade. Talvez para um e outro eu vou falar novidade. Mas a igreja está contextualizada. E nós sabemos que os temperamentos das pessoas são quais mesmo? Me ajuda aí. Sanguíneo, colérico. Vocês leram lá, né? Não, mas eu sei que vocês sabem. Primeira vez que eu fui exposto a esse ensino, eu tinha uns 19 anos. E foi o Glover Ship, lá no acampamento, que expôs essa matéria. E eu devo ter amigos dinossauros aqui também, que lembram. Porque foi lá que eu fui exposto a essa situação. E esses temperamentos, nós aprendemos que não existe um temperamento perfeito, nenhum melhor do que o outro. Só que pessoas sanguíneas tendem a agir de uma certa forma. Digamos que você fosse 70% sanguíneo e 30% colérico, encolerizado, com raiva, as coisas assim, seria muito difícil a convivência. Mas acontece. Então, nós temos uma porcentagem de um temperamento e outra porcentagem de outro. E alguns acham que até dos 4 aí. Todos os temperamentos têm as partes positivas e as partes negativas. Não existe um temperamento que só tem parte positiva, né? Bom, sim, só Jesus, né? Só Jesus, né? Só Jesus. Só a parte positiva dos 4 temperamentos, né? Básicos. Então, a gente precisa entender um pouco. Eu fiquei muito contente quando a igreja aqui, as irmãs, eu queria parabenizar as irmãs desse ministério aí. Sabe o que as irmãs estavam estudando com as nossas pré-adolescentes? Ou adolescente? Os temperamentos. Falei, nossa, quando eu comecei a lidar com esse assunto, eu tinha uns 19, 20 anos. Essas meninas estão meio prematura. Mas vai, é melhor cedo do que tarde. Inclusive, minha esposa deu uma dessas matérias para essas pré-adolescentes ou adolescentes. Então, temos que entender isso. Que ao você conhecer os temperamentos, você vai entender melhor porque as pessoas agem como agem. E porque você mesmo age como age. E graças a Deus, que nós temos o Espírito Santo, que Deus nos deu por ocasião do nosso batismo, porque o Espírito Santo, ele vem fazendo um trabalho
fenomenal nos nossos temperamentos, te ajudando a firmar os seus pontos positivos e te ajudando a curar dos seus pontos negativos. E é por isso que você precisa, meu irmão, minha irmã, ter paciência com quem você convive. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo ainda não terminou a obra que ele está fazendo no seu marido, na sua esposa. Tenha paciência, ele ainda está trabalhando. Todos nós ainda estamos no processo de reconstrução. E até você descer a cova, o Espírito Santo vai continuar transformando o seu temperamento, os nossos temperamentos. Ainda bem, graças a Deus. Né? Uma outra razão, porque você age como age, para você se conhecer melhor, se entender. Você age como age por causa do seu lar de origem. Todos os estudiosos, pesquisadores do comportamento humano, na área de psicologia, tal, comportamento, sabem disso. Sabe? Que você é fruto da sua família de origem. Os seus valores que você tem hoje, você defende a unha e dente, não, é isso. Tem tudo a ver com o lar de onde você veio. Necessariamente o que você defende com unha e dente não quer dizer que está certo. Pode estar certo, mas não é garantia que esteja certo. E a dúvida é uma grande mestra. Mestra? Ou mestra? Me ajuda aí. A língua portuguesa aí. A dúvida nos ensina muito. Isso que eu estou tentando falar. A dúvida ensina muito. Ela não é de todo ruim, porque ela te ajuda. Nem sempre o seu lar de origem tem razão das coisas que te ensinou. Jaime, você está louco? Você vai destruir o legado da minha família? Em alto e em bom som, vou te dizer, é exatamente isso que Deus quer te falar nessa manhã. Você precisa passar por uma desconstrução emocional e aprender com Jesus, com a Bíblia, com a igreja, como você deve ser no seu viver, nos seus relacionamentos. Machuque menos as pessoas com quem você interage. E por último, e finalmente, nosso tempo está lá no prego. Você age como age por causa do ambiente onde você criou. Diferente da sua família, aquele círculo nuclear fechado, sabe esse círculo fechado? Segredo de família, já ouviu falar de segredo de família? Não vaza não, porque o bicho pega, né? Essa coisa fechada, tá? Mas o ambiente onde você foi criado tem muito a ver com a pessoa que você é. Sabia disso? Por isso você age como age. Porque lá onde você foi criado, todo mundo fazia isso. Aí você continua fazendo. Necessariamente não dá certo. Pode estar certo, mas necessariamente não está certo. Então você precisa sofrer mudanças. Agimos como agimos por causa disso. Tem remédio? Tem. Tem solução? Tem. Quem é que tem? Jesus. É Ele que diz, a paz esteja convosco. Talvez sua situação emocional hoje é quase insuportável. Você está me ouvindo falar disso? Mas a grande notícia, o evangelho que tem para você hoje, que tem solução, que Jesus traz paz para você. Desafio. Comece hoje mesmo a conhecer a natureza humana. Mas comece por você, né? Já dizia o filósofo grego, conheça-te a ti mesmo. Mas isso tem embasamento bíblico? 1 Timóteo 2,15, o Espírito Santo levou o Paulo a falar com Timóteo, Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo isso,
Salvarás tanto a ti mesmo como os seus ouvintes. Tem respaldo bíblico. E é por isso que eu cito o que o filósofo disse, filósofo grego, porque a Bíblia já dizia antes dele. Mas alguns gostam de ouvir essas coisas. Então, meu desafio para mim mesmo, e te faço também esse desafio, invista mais no conhecimento da natureza humana, porque os seus relacionamentos vão se tornarem mais saudáveis. Mas começa por você. Fiquemos de pé, igreja, e os nossos cantores vão nos dirigir numa canção aqui.